Olá pessoal, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Essa será a nossa 8ª aula de matemática e iremos fazer a correção das atividades que vocês fizeram. A primeira atividade é envolvendo radicais, operações com radicais, referente à aula 6. E nós temos aí uma introdução, né, às equações do segundo grau, que é um novo assunto, referente à aula 7. Tá bem? Então aqui a gente vai fazer a correção primeiramente dos radicais, das operações com os radicais, e depois nós vamos fazer a correção das equações de segundo grau, tá bem? Então vamos lá, a primeira questão é, resolva as adições e subtrações envolvendo radicais, tá certo? Então na letra A nós temos 3 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 5. Na letra B nós temos 10 raiz quadrada de 2 menos 6 raiz quadrada de 2. Na letra C nós temos raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8. E na letra D nós temos raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 27. Então vamos lá. Como é que a gente faz, como é que a gente realiza a adição e a subtração envolvendo raízes? Primeiramente, para que seja efetuada essa operação, nós temos que ter radicais exatamente iguais. O que significa dizer radicais exatamente iguais? Ou seja, essas raízes têm que ter o mesmo índice e tem que ter o mesmo número aqui dentro da raiz, o mesmo radicando. Não pode ser nada diferente, tem que ser exatamente igual. Então, neste caso aqui, percebe-se que aqui é raiz de 5 e aqui também é raiz de 5. Logo, são iguais. Então, o que a gente faz? A gente vai conservar, vai escrever de novo a raiz de 5 e vai realizar a operação de adição com os números que está externa à raiz, que está fora da raiz. Então, só efetuar a adição, só somar. 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 5. E aí, conserva a raiz de 5. 5 raiz de 5. Beleza? Da mesma forma é a subtração. Veja aqui na letra B nós temos 10 raiz de 2 menos 6 raiz de 2. Como raiz de 2 é exatamente igual aqui a raiz de 2, podemos conservar a raiz de 2 e efetuar a subtração envolvendo esses números externos, envolvendo esses números fora da raiz. 10 menos 6 vai dar 4. Então vai ficar 4 raiz de 2. Certo? Agora, na letra C, nós temos a soma de duas raízes que não são iguais. Percebe? Da mesma forma, na letra D, nós temos uma subtração de duas raízes que também não são iguais. E aí, dá para fazer? Veja só, quando acontece isso, vocês vão simplificar os radicais e vai observar se, ao simplificar as raízes, vocês vão encontrar radicais iguais. Se encontrar os radicais iguais, pode ser feita a adição ou a subtração, como nós fizemos aqui em cima. Se não encontrar os radicais iguais, apenas mantém a expressão como ela está, não se pode efetuar a adição. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai simplificar os radicais. Lembre-se que simplificação foi uma aula anterior a esta, né? Da atividade. Então, o que a gente vai fazer? Fatora o 50. O que é fatorar? É transformar um número como produto de números primos. Ou seja, depois que você colocar o 50, fazendo essa faixa aqui à direita, vertical, você vai colocar aqui deste lado números divisores deste daqui, no caso de 50, que sejam primos. No caso, como o 50 é par, todo número par é divisível por 2. Então, o 2 é divisor. Coloca o 2 aqui e faz a divisão. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 não é um número par, então você vai ter que procurar um outro número primo que divide o 25. Veja se ele termina em 5. Se ele terminar em 5, vai dar por 5. Qualquer número que termina em 0 ou em 5, dá por 5. Dá para dividir por 5. A divisão dá exata. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, veja que 2 vezes 5 vezes 5 é 50. Então, como aqui é raiz quadrada, veja que o índice aqui não aparece, então o índice é 2. Quando o índice não aparece, é 2. A cada dois números iguais aqui, nós vamos tirar um desses da raiz. Veja, como nós temos 2, 5, um 5 sai da raiz. Então, vai ficar assim, um 5 fora da raiz. E o que ficou dentro da raiz foi quem? O 2. Certo? Então, vai ficar 5 raiz de 2. Então, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, certo? Faremos da mesma forma com raiz de 8. Fatora o 8.
O 8 dá por 2, 4. O 4 dá por 2, 2. O 2 dá por 2, 1. Veja que deu tudo par, né? Então tudo vai dar por 2. Como nós temos aqui 1, 2 e 2, 2, um deles vai sair da raiz. Então vai sair um 2 e vai ficar um outro 2 dentro da raiz. 2 raiz de 2. Veja que a conta agora ficou assim, ó. 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Observe que os radicais são exatamente iguais, como a gente fez aqui em cima. Conserva o radical e soma os números externos, né? 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Então vai ficar 7 raiz de 2. Agora embaixo, na letra D, da mesma forma a gente vai fazer, certo? Só que no caso aqui é raiz de 12 e aqui é raiz de 27. Fatório 12. Dá por 2, que o 12 é par, 6. 6 também é par, por 2, 3. 3 dá por 3, 1. Então, como nós temos 2, 2 aqui, 1, 2 sai da raiz. E fica, então, o 3 lá dentro da raiz. 2 raiz de 3. Menos, agora faz a mesma coisa com 27. Fatório 27. O 27 dá por 3, 9. O 9 dá por 3, 3. O 3 dá por 3, 1. Então ficou 3, 3, 3. Como é raiz quadrada, sai um 3 da raiz, né? A cada 2 iguais sai um 3 da raiz e vai ficar um lá dentro, um 3 lá dentro. Então vai ficar menos 3 raiz de 3. E aí agora pode ser feita a conta, né? 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 vai dar menos 1, porque 2 menos 3 é menos 1. Só que o 1 a gente pode omitir, a gente não precisa estar colocando 1 aqui, certo? Quando o número não aparece, é 1. Então vai ficar menos 1 raiz de 3, ou menos raiz de 3, certo? Então aqui ficou a conta menos raiz de 3. Então é assim que a gente faz. Quando não são iguais, né, tente fatorar, simplificar os radicais e verificar se vai ficar igual. Se ficar igual, pode ser efetuada a soma. Se não ficar igual, apenas mantenha a expressão como está. Vamos lá, para as multiplicações e divisões, que é a questão 2. Resolva as multiplicações e divisões envolvendo radicais de mesmo índice, ok? Então, os radicais têm o mesmo índice. Vamos lá, a letra A e a letra B são multiplicações, e a letra C e a letra D são divisões. Observe na letra A, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10. Como o índice aqui não aparece, significa que o índice é 2. Conserva a raiz com o mesmo índice, raiz quadrada, e aí a gente pode multiplicar os radicando, os números de dentro. 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50. Então vai ficar raiz quadrada de 50. E raiz quadrada de 50 a gente simplificou aqui em cima, né? Observe aqui, ó. Vai dar o quê? 5 raiz de 2. Então a gente já coloca o resultado, ó. 5 raiz de 2. Ou seja, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10 é 5 raiz de 2. Beleza? Foi simplificada ali, resolvida a operação de multiplicação e depois simplificamos. Letra B. Veja que aqui é a raiz cúbica, viu? Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Então, conserva a raiz cúbica, já que tem o mesmo índice, e aí multiplica. 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27, certo? Aí 27 aqui, ó, eu vou... a raiz cúbica de 27 é o próprio 3, né? Que aqui eu coloquei 3 raiz de 3, é o próprio 3. Por quê? Quando a gente fatora o 27, vai dar 3 vezes 3 vezes 3. Aí como nós temos 3, 3, né? Aí como é cúbica, a cada 3 iguais, um 3 vai sair da raiz. Então dá exata. Então a raiz cúbica de 27 é o próprio 3. Então a resposta aqui é 3, viu, gente? 3. Questão C. Raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 2. Como o índice aqui é igual, conserva a raiz com o mesmo índice e divide os números de dentro. 10 dividido por 2 vai dar 5. Raiz quadrada de 5. É tranquilo, né? Mesma coisa que a de cima. É só conservar a raiz e fazer a conta. Aqui, no caso, deu o resultado exato, né? E aí, então, o resultado não precisou ser simplificado. Deu exato aqui. Então, na letra D, aqui a letra C, beleza, deu raiz de 5. 10 dividido por 2, 5. Raiz de 5. Na letra D, aí nós vamos conservar a raiz com o índice 3 e dividir. 8, que é o radicando de cima, dividido pelo radicando de baixo, 2. 8 dividido por 2, 4. Raiz cúbica de 4.
Beleza? Na questão 3, a gente já vai fazer uma multiplicação envolvendo radicais de índices diferentes. Veja, raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Nós não podemos multiplicar este 2 de dentro com esse 3 de dentro, por quê? Direto, né? Porque o índice eles são diferentes. Nós fizemos aqui 5 com 10 porque os índices eram iguais. Nesse caso, não. Cuidado. Os índices aqui são diferentes. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Quando acontece isso, nós vamos ter que tirar o MMC dos índices. O MMC de 2 e de 3 é o próprio 6. Como eles são primos, é só multiplicar. Quando a gente vai tirar o MMC de dois números primos, basta que a gente multiplique esses números. 2 vezes 3 é 6. Então a gente vai formar aqui duas raízes com índice 6, tá vendo? 6 e 6. Vai colocar o mesmo número 2 e vai colocar o mesmo número 3 dentro da raiz. Só que vai ter uma alteração no expoente. Qual a alteração? Assim. Qual número que multiplicado por 2 vai dar 6? 3, né? 2 vezes 3, 6. Aí eu vou ter que multiplicar este expoente daqui de dentro por 3 também. Ok? Aquela propriedade de radicais. Como o número não aparece, o número aqui é 1. Então, 1 vezes 3, ó, 3. Beleza? Repetindo. O MMC é 6, né? Aí você tem que perguntar aqui, ó. Qual número que eu multiplico pelo 2 que vai dar o 6? 3, certo? Então, o expoente aqui do 2, em cima do 2, que não aparece é 1, eu vou multiplicar pelo mesmo 3. 1 vezes 3, 3. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz a sexta de 2 ao cubo. Por que eu fiz isso? Para que os dois radicais tenham o mesmo índice. E aí eu possa multiplicar como a gente fez aqui em cima. Observe aqui, vamos fazer aqui na de baixo, viu? Aqui, ó, na letra B. Letra B não. Aqui é a raiz cúbica de 3. Aqui é a mesma coisa. O índice, fazendo o MMC, vai dar 6, né? Aí vocês perguntam, qual número que multiplicado por 3 vai dar 6? 2. Então, eu vou pegar o expoente aqui do 3, que no caso não aparece é 1, e vou multiplicar pelo mesmo 2. 1 vezes 2, 2. Então ficou assim, olha, raiz a sexta de 2 ao cubo vezes raiz a sexta de 3 ao quadrado. E aí agora eu posso multiplicar os números de dentro. Ficaria então, raiz a sexta, conserva a raiz com o mesmo índice, de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Veja, eu coloquei aqui o igual, a gente poderia resolver, mas não convém vocês ficarem resolvendo essas potências, porque geralmente são números muito altos, né? E não são bem representativos. Então é mais interessante que nós tenhamos a multiplicação aqui em forma de potências, tá ok? Geralmente, se for uma prova objetiva, uma prova de vestibular, tiver alguma coisa desse tipo, geralmente as questões vão estar em forma de potências aqui, ó, e não um númerozão grande, né? Aqui, apesar que o número não é tão grande, 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 9 é 72. Então, se a gente quisesse resolver, seria a raiz a sexta de 72. Mas não há necessidade, tá bem? Vou até apagar o igual. Não há necessidade, pode estar deixando aqui nessa forma, a gente não precisa estar resolvendo esses números aí, porque até porque em várias provas objetivas aí, as questões geralmente aparecem aí na forma de potência. Então vamos lá, aqui embaixo agora, a letra B. Raiz cúbica de 3 vezes raiz a quarta de 4, certo? Observe que os índices são diferentes. Qual é o índice aqui? 3. Qual é o índice aqui? 4. Eu não posso simplesmente pegar o 3 e multiplicar pelo 4. Não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer quando envolve multiplicação de índices diferentes? Tirar o MMC dos índices. Neste caso, o MMC de 3 e 4 é o próprio 12. Como é que eu sei? Toda vez que vocês forem tirar o MMC de um número que é primos entre si com outro, veja que o 3 e 4 são primos entre si, só tem como divisor em comum apenas um. O MMC deles é só multiplicar também. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar raiz a 12, raiz a 12. Aí coloca o mesmo 3 aqui dentro, ó, e coloca o mesmo 4 aqui dentro. O que vai mudar é o expoente,
Veja só, cuidado. O que você pergunta? Qual número que multiplicado por 3 vai dar 12? 4. Então, o expoente que está aqui, no caso, é 1. Nem sempre é 1, mas no caso aqui é 1. 1 poderia ser outro expoente, mas é 1, quando não aparece. 1 vezes 4, 4, certo? Então vai ficar raiz a 12 de 3 à quarta, vezes... Aí agora aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. Raiz a 12 de 4. Qual número que multiplicado por 4 vai dar 12? 3. Então, o expoente que está aqui, 1, porque ele não aparece, é 1. 1 vezes 3, 3. Então, ficou assim, ó. Raiz a 12 de 3 à quarta vezes raiz a 12 de 4 ao cubo. Repetindo. Raiz a 12 de 3 à quarta vezes raiz a 12 de 4 ao cubo. Então, o que a gente vai fazer agora? Como os índices são iguais, ok? Aqui tem um errozinho, é 12, né? Os índices são iguais, 12. Aí a gente vai só multiplicar os números de dentro, os radicando. 3 à quarta vezes 4 ao cubo, certo? Só juntou e multiplicou. Aqui a gente poderia, repetindo, nós poderíamos resolver 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, depois multiplicar tudo. Mas observe que o número vai dar muito alto e não há uma representatividade, nesse caso aqui, não há necessidade de a gente estar efetuando essa multiplicação. Tá bem? Então a gente pode deixar assim em forma de potência. Raiz a 12 de 3 à quarta vezes 4 ao cubo. Tudo bem? E por último aí nós temos a racionalização. O que é racionalizar uma expressão? Às vezes nós temos uma expressão que tem radical no denominador, né? E aí a gente vai fazer algumas operações matemáticas para que a gente possa tirar este radical do denominador, para que a expressão fique sem raiz no divisor, né? Na divisão aí, sem raiz no denominador. Então a gente vai ver aqui somente esse caso aqui, viu? Quando temos uma raiz quadrada no denominador. Quando tem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raízes que não dão exatas, né? Então o que a gente faz para que essa raiz não fique embaixo, não fique no denominador? A regra é muito simples. A gente vai pegar a mesma raiz e vai multiplicar em cima e embaixo. Lembrando que se a gente multiplica uma fração em cima e embaixo, nós não alteramos a fração. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente multiplica duas raízes quadradas iguais, o número de dentro da raiz vai ficar sozinho. Porque veja só, vai ficar sem a raiz, né? 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é o próprio 2. Então, quando tem duas raízes quadradas se multiplicando, vai dar exatamente o número de dentro. Não é? Por exemplo, se fosse raiz de 3, ficaria assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, 3. Se fosse 5, como aqui embaixo, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Então vai ficar o mesmo número de dentro. A ideia é exatamente essa. É para que o radical não fique no denominador. Então, o que vai acontecer aqui em cima? Olha, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Como os dois são exatamente iguais, nós podemos fazer a divisão. 2 dividido por 2 é 1. E 1 aí é o café com leite da história, né? Não afeta nada. Então vai ficar só quem aí? Raiz de 2. Então o resultado dessa expressão aí é raiz de 2. Observe que não tem raiz no denominador. É apenas a raiz de 2 no número em cima, né? Olha só aqui embaixo. 3 raiz de 5 é igual. Aí então a gente vai fazer a mesma coisa. Multiplicar por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Então 3 raiz de 5 vezes 3 vezes raiz de 5 vai dar 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar o próprio 5. Aqui nós não podemos fazer a divisão como nós fizemos aqui, porque aqui os números eram iguais. Então foi uma coincidência, vamos dizer assim, né? De serem iguais, podemos efetuar a divisão. Aqui a divisão não dá exata, então a gente prefere não trabalhar com decimais, então deixa só o númerozinho como está aqui. 3 raiz de 5 sobre 5. É isso. Então essa atividade é só envolvendo as operações de radicais. Ó, adição, subtração, multiplicação, divisão e no caso quando tem os índices diferentes e a racionalização aqui embaixo. Beleza, gente? Vamos ver agora as questões envolvendo equações do segundo grau. Lembrando que o conteúdo de equações de segundo grau é bem grande, ok? Já começa a ter uma matemática mais algébrica, né? mais intensa, vamos dizer assim,
quando a gente começa a trabalhar com equações do segundo grau, e aí pode se sentir um pouco de dificuldade aí no começo. Mas assim, essa primeira parte aqui foi apenas simples para a gente determinar os coeficientes de uma equação do segundo grau, e para que a gente possa encontrar a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Antes de mais nada, o que é uma equação do segundo grau? É toda a equação, certo? Igualdade de duas expressões algébricas que fique nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Este a e este b e este c são chamados de coeficientes da equação e são sempre números reais, sempre com a diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, essa expressão aqui, ó, ax ao quadrado, zera, aí ela desaparece, fica só bx mais c, sendo uma equação do primeiro grau. Então este a não pode ser zero, que é o coeficiente. Beleza? Então na primeira questão é simplesinho, só para a gente introduzir com o conteúdo. Ele dá algumas equações do segundo grau e pede para que a gente determine os coeficientes a, b e c e se ela é completa ou incompleta. Vamos lá. Na letra A, nós temos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. O a é 1. Veja que o número que está do lado do x ao quadrado, quando ele não aparece, ele é 1. Então, o a é 1. O b é o número que está ao lado do x, certo? Então, o b aqui é negativo 3. Veja, não é 3, é negativo 3. E o c é o número que está só, sem a variável, sem nenhuma letra do lado. No caso, o 2. Observe que para estar na forma reduzida, aqui sempre tem que estar igual a zero, ó. Igual a zero, igual a zero, igual a zero. Tem que estar sempre esse igual aqui, ó, senão não é uma equação. Vamos ver, e se ela é completa ou incompleta? O que seria isso? Completa é quando nem o b e nem o c é igual a zero. Ou seja, tem todos os coeficientes. Lembrando que o a não pode ser zero, senão não é uma equação de segundo grau. Então veja, como o b aqui é negativo 3 e o c é positivo 2, nenhum dos dois é zero. Portanto, nós dizemos que a equação ela é completa. Beleza? Vamos para a letra B. Menos x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. O a aqui é menos 1. Ah, professor, por que é menos 1? Não aparece o 1, é 1. Como ele é negativo, fica menos 1. Então, eu coloquei aqui, ó, o a é menos 1. O b é o número que está ao lado do x, no caso, negativo 4. E o c é o número sozinho, no caso o quê? 1. Como nem o b e nem o c é zero, então a equação do segundo grau aí também ela é completa. Vamos ver agora na letra C. 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. Quem vai ser meu a? Olha, do lado do x ao quadrado. Quem é o número? 3. Quem vai ser meu b? Veja que nós não temos o termo x aqui, ó. Aqui não tem o x, só tem um número sozinho. Como nós não temos o termo x aqui, quer dizer que o b é zero. Então, o b é zero. E o c é negativo 4. Tá, um aqui, negativo 4. Vou corrigir. Então, quem é o c aqui? Negativo 4. E ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o b é zero. Entendeu? Então, nós temos um coeficiente aqui igual a zero. Então, o b aqui é zero. E o a, o c, né? Menos 4. Então, ela é incompleta. Vamos ver agora na letra D. Nós temos menos 2x ao quadrado menos x igual a zero. Quem é o a? Menos 2. Aí, outro errinho aqui, ó. Menos 2. Quem é o b? Menos 1. Quem é o c? Zero. Portanto, nós temos aqui também uma equação do segundo grau incompleta, porque está faltando o c. Professor, como é que eu vou saber que está faltando o b ou que está faltando o c? Você vai observar se existe ou não existe o x. Se existir o x e não tem um outro terceiro termo, quer dizer que o c é zero. Se não existir o x, observe aqui em cima, então quer dizer que quem é zero é o b. Tá bem? Então é tranquilo, isso aí é tranquilo para a gente estar fazendo. Não tem nenhum tipo de dificuldade, é só para a gente identificar aí quem são os coeficientes da equação do segundo grau, tá ok? Olha direitinho e pronto, só coloca os números aqui do lado. Então vamos ver agora na segunda questão, que é para desenvolver as equações do segundo grau até a forma reduzida. Uma equação do segundo grau ela pode aparecer
sem estar na forma reduzida. Aí basta que a gente desenvolva, faça alguns cálculos algébricos para que nós encontremos, né, essa equação nesse formato. Então, olha só, x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a x mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que igualar a zero, né? Então, esse x aqui nós vamos passar para o outro lado da igualdade, e este número 2 também vamos passar para o outro lado da igualdade. Quando a gente muda de lado, a gente passa com a operação inversa. Se o número está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Se o número está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. O x aqui está somando, ó, ele é positivo, passa para cá, então vai ficar o quê? Negativo. O 2 ele está somando, passa para cá, ele vai passar subtraindo. Então veja, cuidado com essas questões, viu? Quando passa para o outro lado da igualdade, passa mudando a operação inversa. Então vamos lá, x ao quadrado mais 3x menos x, ok? Menos 1 menos 2 igual a zero. Veja que já tem igual a zero, mas nós temos umas somas aqui para ser feito, ó. Temos termos semelhantes, x com x, número com número. X ao quadrado, 3x menos x vai dar 2x, e menos 1 menos 2 vai dar menos 3, que é igual a zero. Pronto, então aqui nós temos a equação na forma reduzida. X ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Observe a letra B. Menos 3x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a menos 4x mais 2. Então, a mesma coisa. Vamos passar esses termos aqui que está depois da igualdade para antes da igualdade para igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3x ao quadrado menos 4x mais 1, certo? Menos 4x mais 2. Vamos lá. Então, passa aqui o menos 4x, vai ficar o quê? Mais 4x, porque vai mudar a operação. Mais 1, passa o mais 2 para cá, vai ficar o quê? Menos 2, igual a zero. Então, repete aqui, menos 3x ao quadrado, já que não tem outro termo semelhante a ele. Menos 4x mais 4x vai dar zero. Eu coloquei aqui 0x, mas 0x é zero, ele some, o x não aparece. E 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, a conta ficou assim, ó, o final da equação, né? Menos 3x ao quadrado menos 1 igual a zero. Veja que o B não tem, né? Seria uma equação do segundo grau incompleta. Beleza? Então, nós temos aqui a forma reduzida. Bem, as equações elas podem estar de várias formas, né? Várias formas. Eu passei aqui das maneiras mais simples. Quando é só passar os termos de um lado para o outro para igualar a zero, mas pode ter operações entre eles. Olha só na letra C. 3 vezes x menos 1 é igual a 2x ao quadrado menos 2x. Então, para desenvolver isso aqui, eu tenho que aplicar aqui o que nós chamamos de distributiva. Então, veja. 3 vezes x, 3x. 3 vezes negativo 1, negativo 3. Então, eu vou multiplicar o 3 pelos dois termos aqui. Então, vai ficar 3x menos 3 é igual a 2x ao quadrado menos 2x. Aí, agora sim, eu pego todos os termos daqui e passo para antes da igualdade para igualar a zero. Então, vai ficar assim, olha. Menos 2x ao quadrado mais 3x. Aqui não muda o sinal, porque já está antes da igualdade. Agora aqui vai passar com a operação inversa. Tá, menos 2x passa para lá, ó. Mais 2x, mudou o sinal. Menos 3 é igual a zero. Aí, para finalizar, só somar os termos que são semelhantes. Neste caso, apenas os termos x. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2x ao quadrado, mais 5x, já que 3 mais 2 é 5, menos 3 é igual a zero. Então, aqui nós temos a equação na forma reduzida. Aí, para finalizar, nós temos a letra D, em que nós temos esta equação aqui, olha. X vezes x mais 1 é igual a 3 vezes x mais 2. Aplicaremos a distributiva, né, dos dois lados. X vezes x, x ao quadrado, porque eu estou multiplicando dois números de mesma base, só com duas potências de mesma base, é só conservar a base e somar os expoentes. Como o expoente aqui não aparece, é 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar x ao quadrado. X vezes 1 é x, certo? 1 vezes x, 1x, x, é igual. Aí, agora, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Aí, agora, eu vou passar todos os termos para antes da igualdade.
x ao quadrado mais x menos 3x menos 6 igual a zero. Veja que mudou o sinal de todos, desses que estão depois da igualdade. Ó. Tá tudo mais, ó. Quando passa para cá, fica todo mundo menos. Aí agora, x menos 3x menos 2x menos 6 é igual a zero. Eu conservei o x ao quadrado porque também não tem termos semelhantes. Aí a equação na forma reduzida ficou assim. X ao quadrado menos 2x menos 6. Pessoal, é isso aí, viu? Nessa semana nós iremos apenas fazer a correção dessas atividades. Na outra semana a gente vai estar adiantando esse conteúdo aqui de equações do segundo grau. E aí a gente vai seguir um bom tempo aí com equações de segundo grau, porque é um conteúdo um pouco mais longo, né? E estudem bastante, prestem atenção nas aulas, porque senão vocês vão ter dificuldade de resolver essas questões aqui. Tá bem? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.